Felipe Salto, você já foi o chefe do cofre aqui de São Paulo, né? Então agora precisamos falar com... De nada adianta todos esses projetos, toda essa discussão aí, se não tiver essa viabilidade econômica. Como é que você analisa hoje essa discussão que você ouviu aqui no primeiro painel? Vi que você estava acompanhando atentamente aí a questão da discussão dos projetos que nós debatemos e agora esse capítulo aí da conectividade que acaba sendo um braço importante do poder público para desenvolver a política pública e tentar resolver o problema das pessoas. Bom, o primeiro ponto, a meu ver, que me parece que eu posso colaborar para esse debate, é o seguinte: o Brasil perdeu a capacidade de planejar. Desde a conquista da estabilização, com o Plano Real, em 1994, no governo Itamar Franco, nós, economistas, achávamos que a estabilização, combinada com algum ajuste das contas públicas, mais o regime de metas para a inflação e mais a autonomia do Banco Central para colocar o juro onde desce na telha, ia resolver, com a responsabilidade fiscal, o respeito ao dinheiro público, o problema do baixo investimento e do baixo crescimento econômico. O problema é que, desde então, nós estamos semi-estagnados. O setor público como um todo, incluindo municípios, estados e União, evidentemente que nós estamos falando em termos agregados, e há exceções, né? São Paulo é uma exceção, é dos estados que mais investem, né? Município também gasta bastante com investimento, mas em termos agregados, em 1974, o investimento agregado do Estado brasileiro, estados, municípios e União, incluindo as suas estatais, era de 11% do PIB. Hoje é de 1,5% do PIB. Quando a gente olha a evidência empírica de outros países que passaram de emergentes para desenvolvidos, supostamente nós estamos nesse caminho já há algum tempo, mas estamos, né? Aparentemente nós estamos presos àquilo que a literatura convencionou chamar de armadilha da renda média. A gente não consegue terminar essa trajetória, né? esse caminho. Mas quando a gente olha a evidência empírica, os países, de fato, reduzem a participação do setor público e aumentam a do setor privado. Mas aqui a do setor privado não aumentou a ponto de substituir essa redução de 11% para 1,5% do PIB de investimentos. Então, há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Há algo de estranho. E esse algo de estranho é que nós não usamos adequadamente os instrumentos que a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, estabeleceu para o município, para o Estado e para a União, justamente para capacitar os gestores públicos e os políticos eleitos no sentido de aumentar os investimentos, que é o plano plurianual. O plano plurianual e as suas derivações. O plano plurianual, hoje, é um mero adereço. Isso vale tanto para o Estado, quanto para o município, quanto para a União. É um negócio desse tamanho, em termos de calhamaço de folhas discutidas, mas na hora do vamos ver, os parlamentares, seja o vereador aqui na cidade, falando em geral, né? Seja o parlamentar, senador ou deputado, ou mesmo o deputado estadual na Assembleia Legislativa, ele está preocupado em discutir a partilha do bolo, a emenda parlamentar. Quanto vai para o município tal e qual. E não a qualidade do investimento, se nós estamos inovando, investindo em novas tecnologias, qual é o plano do Estado para investir nessas novas tecnologias, que estudos estão sendo desenvolvidos, como nós estamos usando as instituições e os órgãos que determinado ente da federação dispõe. Então, o grande desafio, a meu ver, eu falei isso na minha última coluna no jornal Estado de São Paulo, é que nós precisamos de uma reforma orçamentária urgente. A lei que define todos esses parâmetros para o planejamento orçamentário para o investimento no Brasil é do governo João Goulart, 1964. Lei 4.320. Então, eu entendo que já passou da hora da gente rediscutir tudo isso. Não tem muita amarra também na Constituição? Vínculo de verba para educação, para saúde, salário mínimo. Isso não acaba atrapalhando também esse processo todo, Felipe? É verdade. Quando a gente olha o orçamento público federal, por exemplo, 93,6%, tirando a conta de juros da dívida, que é uma despesa que é difícil de cortar, porque ela deriva da política monetária, do juro que é fixado pelo Banco Central, 93,6% da pizza é dado, são dados, né? Esses 93,6%. Porque tem a ver com
salários de servidores, aposentadorias de servidores e aposentadorias em geral, né, do INSS, abono salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, lei orgânica de assistência social, renda mínima vitalícia, subvenções e subsídios em geral, e aí sobra ainda um bolo, né, que a gente chama de despesas discricionárias, que é onde deveria estar o investimento e que está cada vez mais espremido. Para você ter ideia, as emendas parlamentares hoje correspondem a algo como 50 bilhões de reais, no caso do governo federal. E o carro-chefe do atual governo, em termos de investimento, chamado Novo PAC, Novo Programa de Aceleração do Crescimento, 53 bilhões. Então, as emendas, claro que numa democracia você tem que ter um pedaço do orçamento indo para essas emendas, mas não dessa forma como nós estamos fazendo. Até as chamadas emendas de comissão, que eram minúsculas, dessa vez ganharam uma proporção gigantesca, passaram a 16,6 bilhões dentro desse bolo de 50 bi que eu mencionei.